Olá, queridos, tudo bom? Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus ministre na sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Estamos aqui mais uma vez para cultuar, para adorar, para glorificar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor, para mais esse momento de adoração, para mais esse momento de clamor, de colocar a nossa vida, colocar o nosso coração diante do Papai do céu e crescer, e aprender, e amadurecer, estando sempre diante dele, sempre diante da presença dele. Nós queremos aí reconhecer o Senhor na nossa vida, adorar a Ele de todo o nosso coração. E onde você estiver, na sua casa, no sofá da sua casa, com a sua família, recebendo essa palavra, recebendo essa mensagem, nós queremos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. E você que está recebendo essas mensagens, você que está aí cultuando junto com a gente ao Senhor, você possa compartilhar essa mensagem com amigos, com familiares, com vizinhos. É uma maneira de você levar aí a mensagem, a palavra do Senhor, levar uma palavra de vitória, de crescimento, de desatar na vida das pessoas que você ama e também na sua vida. Então já quero aí chamar você, convocar você para a gente adorar ao Senhor, para a gente glorificar o nome do Senhor, para a gente bendizer o nome dele juntinhos hoje, junto com a palavra, podermos aí crescer, aprender do Senhor e também ministrar ao coração dele a nossa adoração, colocar a nossa vida diante dele, tá bom? Então você aí curte, você compartilha, você dá para os seus amigos aí esse vídeo, essa devocional, essa ministração, esse culto, que é o que nós precisamos fazer e ser. É fazer da nossa vida uma devocional diária, é cultuar ao Senhor todos os dias, não só nos cultos, mas também na nossa casa. E eu já quero convidar você para a gente orar, para a gente adorar ao Senhor juntos, para você fechar os seus olhos, para você apresentar a sua vida diante dele nessa hora. Nós vamos clamar, nós vamos buscar a presença do Senhor. Então eu peço que onde você estiver agora, na sua casa, não sei aonde você está, mas que você feche os seus olhos. Nós vamos clamar, nós vamos adorar, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. Ah, Jesus, nós queremos clamar a Tua presença, Senhor, na nossa vida, Pai. É a Tua presença que nos fortalece, a Tua presença, Senhor, que nos enobrece, é a Tua presença que nos faz ser melhores, sermos a Tua imagem e semelhança. A única coisa que nós queremos, Senhor, aquilo que nós desejamos de todo o nosso coração, buscando a Tua face nesse momento, é que o Senhor vá com a Tua presença à frente, que o Senhor vá com a Tua presença adiante das nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te apresentar o nosso coração a Ti. Nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor nessa hora. Tu és a nossa força, o nosso refúgio e fortaleza. Eu não sei, Senhor, como está nesse momento a vida pessoal, a vida familiar, a vida ministerial, a vida profissional, os estudos, os relacionamentos de quem nesse momento está conosco cultuando a Ti. Mas, Senhor, antes de mais nada, nós queremos glorificar o Teu nome, pedir perdão pelos nossos pecados e declarar que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa força. E colocar também a nossa vida diante de Ti como adoradores, Senhor. Adoradores que querem Te adorar em espírito e em verdade. Adoradores que querem Te bendizer, que querem Te buscar, que querem ter uma vida diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Nós sabemos que o Senhor é o único que pode nutrir o nosso espírito, pode nutrir a nossa alma. Nós queremos orar nesse momento por cada família que nos assiste. Nós queremos orar nesse momento, Senhor, por cada vida, que haja libertação. Se existem vidas opressas, vidas, Senhor,
com depressão, com ansiedade, com qualquer transtorno mental, psicológico, com qualquer problema físico, Senhor, com enfermidades. Se algumas dessas vidas até mesmo se afastaram dos seus caminhos, Senhor, nós oramos por essas vidas, nós adoramos a Ti, nós transformamos a nossa adoração em ação e a nossa ação em adoração, para que o Teu Espírito vá, traga consolo, traga conforto, traga alegria, traga as virtudes do Senhor sobre cada vida e cada coração. Nós Te bendizemos, Pai. Enfrentamos momentos difíceis nesse ano com a pandemia desse novo vírus, Pai. E aqui no Piauí nós já perdemos uma média de 1.600 pessoas. E muitos daqueles que foram infectados talvez nesse momento estejam hospitalizados ou numa UTI ou num leito de enfermaria. Mas nós clamamos e oramos, Senhor, nessa hora por essas vidas. Vai agora nos hospitais, talvez na vida de amigos e familiares nossos, Senhor. Vai agora levando cura, vai agora levando, Senhor, libertação, restauração, salvação para essas vidas, Senhor. Nós adoramos a Ti. Nós invocamos o Teu nome porque cremos que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus de toda cura, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que ministra, é o Deus que sara. Vai, Senhor, e opera de uma maneira poderosa. Conforta os nossos corações que talvez perdemos pessoas que amávamos muito. Conforta o coração daqueles que estão nesse momento nos ouvindo, Pai. E que essa palavra, essa mensagem, essa adoração suba, Senhor, até o Teu coração, como um cheiro agradável às Tuas narinas. Nós Te bendizemos, Pai. Adoramos o Teu nome nessa noite, Pai, nesse culto, que nós queremos sim que o Senhor seja o primeiro, vai à frente. Como Moisés disse, Pai, que nós só vamos subir, nós só vamos fazer alguma coisa se o Senhor subir conosco, se o Senhor for à nossa frente, se o Senhor for adiante de nós, Pai. Nós Te adoramos, Pai, nessa noite. Nós Te bendizemos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Vem com a Tua presença, Pai. Vem com a Tua presença maravilhosa, com a Tua presença gostosa, com a Tua presença que nutre, que supre a nossa vida, que supre a nossa alma e o nosso espírito. Nós Te glorificamos, Pai, de todo o coração. Entendemos e compreendemos os Teus caminhos como os melhores caminhos, porque a Tua palavra diz que os Teus caminhos são mais altos, são melhores do que os nossos, Pai. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós confiamos em Ti, no Teu julgamento, naquilo que é melhor para nós. Nos guarda das decisões erradas e nos conduz às decisões certas, diante dos Teus princípios, diante, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nos proteger. Nós Te adoramos nessa noite. Fala ao nosso coração, pois em adoração nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para Te ouvir, para Te receber, para Te glorificar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória. Que venha a nós o Teu reino, Jesus. Nós Te adoramos, nós oramos. Haja libertação, haja cura, haja quebra de cadeias. E que haja adoração verdadeira e profunda a Ti, Senhor. Quebranta o nosso coração para Te ouvir e para receber a Tua vontade para nós. Que nós possamos não nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguirmos o alvo, e o nosso alvo é o Senhor. Obrigado, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através da Tua vida na nossa vida, do Teu sopro, do Teu fôlego de vida, do Teu Espírito em nós, Pai. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso ouvirmos, buscarmos, estarmos diante da face do nosso Deus, diante da face do nosso Senhor. E você aí que está em União, você pode fazer uma visita para nós ali na rua 15 de novembro, o número 672, ali após o Morro do Borel, uma igreja bem bonita, amarela, nossa igreja Restaurar.
você será muito bem recebido, você será muito amado, porque nós cremos e queremos edificar o amor de Deus na sua vida e crer que a sua vida também será restaurada. Então, você que é de União e os arredores, você será muito bem-vindo e recebido por mim na porta. Faço questão de te receber na porta e te dar um abraço bem apertado quando puder. No momento é só com o cotovelo, mas nós louvamos e adoramos ao Senhor pela sua vida, tá bom? Então, eu queria trazer uma palavra, uma mensagem do coração de Deus para você e para mim também. Quando nós pregamos, quando nós liberamos uma palavra, nós pastores, nós também pregamos para nós. Nós também ministramos para as nossas vidas, porque na verdade quem ministra, quem prega, quem direciona é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós só devemos abrir a nossa boca e Ele encherá. É o Senhor que ministra, é o Senhor que fala, é o Senhor que transforma, é o Senhor que age, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que molda o nosso caráter, que molda a nossa vida dia após dia. E eu queria falar com você hoje exatamente sobre algo muito importante, sobre tomar decisões à maneira de Deus. Tomar decisões à maneira do nosso Deus, à maneira do Senhor. Nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. E como tal, nós agimos e reagimos de maneiras diversas aos problemas e às crises quando elas chegam nas nossas vidas, não é? Algumas pessoas, alguns de nós temos aí mais maturidade, mais equilíbrio, mais paciência para resolver, para analisar as questões que porventura vêm contra a nossa vida. Situações que talvez até já vivemos de maneira semelhante. Alguns de nós já sabem mais ou menos como proceder, baseado nas experiências que viveu, baseado nas experiências e talvez os possíveis erros e acertos das outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos estar atentos. Alguns agem e reagem com sabedoria, com equilíbrio, com maturidade, analisam passo a passo os pontos que vão tomar, as decisões que vão tomar, colocam as variáveis em cima da mesa, colocam as situações para tomar as atitudes, para tomar as decisões. Já tem outras pessoas que reagem com ansiedade, reagem aí com nervosismo, com preocupação, com precipitação, né? Se deixa levar muito pelas emoções, por aquilo que está sentindo. Não adquiriram ainda uma firmeza, não adquiriram ainda uma maturidade. Acaba sofrendo aí pelo preço, pelo peso das decisões erradas. Eu costumo dizer, queridos, que nós não devemos tomar nenhuma decisão, principalmente se essa decisão é uma decisão muito séria, que pode mudar o curso da sua vida, quando você está triste demais, quando você está feliz demais, entusiasmado demais, preocupado demais. Nenhum extremo emocional é bom para que nós possamos tomar uma decisão. Quando a gente está de cabeça quente, não é bom tomar decisão de cabeça quente. Quando a gente está feliz demais, quando a gente, eu vou fazer isso, eu vou doar tudo, eu vou... Calma, tenha paciência. Nós queremos hoje trazer para você um norte, um balizador para te ensinar a tomar decisões corretas. E as decisões não baseadas na nossa própria existência, mas baseado primordialmente, na palavra e na vontade de Deus, né? Nós precisamos estar atentos a isso. E quando você vai tomar uma decisão, você coloca todas as variáveis em cima da mesa, como eu já falei. Você analisa essa decisão, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são as reações que essa minha decisão vai gerar se eu a tomar. Quais são as variáveis positivas e negativas que vão vir? Essa minha ação vai gerar que reação?
E se eu tomar essa outra decisão, vai ser mais positivo ou vai ser mais negativo? Quando a gente toma uma decisão, a gente precisa analisar todo o contexto. Você precisa se antever, se preparar para aquilo que pode vir depois. Analisar todas as ramificações da sua decisão. Elas atingem só você, atingem outras pessoas, beneficiam ou prejudicam outras pessoas. Às vezes as decisões da gente não diz respeito só a nós, elas também atingem outras pessoas. Então aquilo que você não quer para você, você também não deve querer para as outras pessoas, não é? Principalmente se nós somos pessoas aí que têm um certo nível de influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos estar atentos, seja qual área da sua vida for, seja pessoal, seja familiar, seja ministerial, seja financeira. Você e eu devemos colocar as variáveis em cima da mesa. Escolher com calma aquela que vai trazer mais benefícios e menos prejuízo, que é o que nós estamos atrás. Nós não podemos deixar as pressões da vida nos intimidar, nos levar por conta das pressões das pessoas, da pressão das circunstâncias. Isso prova e comprova muitas vezes que se nós somos levados aí pela ansiedade, pelo temor, pelo medo, pela falta de equilíbrio, que de fato nós não confiamos no Senhor. Ele diz para a gente jogar o nosso fardo, a nossa preocupação nele, tomar o fardo e o jugo dele que é suave e leve. E se nós vivemos aí preocupados, ansiosos, nervosos, até mesmo à beira da depressão, isso mostra que na verdade nós não confiamos de fato e de direito no Senhor. Que as nossas músicas que cantamos, as nossas palavras que dizemos, não condizem com a nossa fé de verdade. Então nós precisamos estar atentos a isso, não se deixar levar pelas pressões, não se deixar levar simplesmente baseado nas decisões das outras pessoas. Ah, pastor, mas está dando certo com todo mundo. Ah, pastor, mas esse caminho aqui está dando certo para muita gente. Eu acho que você já deve ter ouvido isso do seu pai, da sua mãe, de alguém próximo a você, dizendo assim, ó: mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem a sua própria vida, você tem as suas próprias variáveis, você tem a sua própria realidade. E sim, as experiências dos outros nos ajudam, sim, nos dão um norte. E muitas vezes, realmente, o erro ou o acerto de A, de B, de C nos ajuda a tomar decisões para evitar. Se eu vejo que as pessoas estão indo por aquele caminho e se dando mal, caindo no abismo, eu não vou por aquele caminho. Claro. Mas também existe aquela história de todo mundo faz isso. Ah, pai e mãe, todo mundo faz isso. Mas você não é todo mundo. Nem sempre o que está dando certo, de fato, é o certo. Às vezes nós olhamos nas redes sociais, às vezes nós olhamos a vida do próximo de uma maneira superficial e achamos que está tudo lindo, está dando tudo certo. Mas você não sabe quais são as linhas tortas, quais foram os princípios que talvez A, B ou C quebraram para chegar a dar tudo certo. Nem sempre o que parece estar dando certo, de fato, é o certo a se fazer. O nosso prisma de referência não deve ser tão somente a experiência dos outros. Deve ser, primeiro, olhar a direção de Deus para nós. Muitas vezes as pessoas que remam contra a maré, muitas vezes as pessoas que vão, digamos assim, contra o modismo, contra o clichê, contra aquilo que todo mundo está fazendo, geralmente ela é meio que taxada. Mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós devemos estar atentos, sim, é a palavra do Senhor, é a voz de Deus para a nossa vida. Sim, como eu digo e repito, as orientações, a vida, muitas vezes, das pessoas nos servem de referência, mas não
como totalmente assertivo. Nós precisamos estar atentos a isso. Qualquer grande problema que vem, você tem 1001 maneiras de resolver. Muitas vezes os problemas que vêm, os conflitos, as situações, as circunstâncias, têm aí 1001 maneiras de resolver, 1001 variáveis, 1001 consequências positivas e negativas, tanto para você como as pessoas que estão aí dependendo dessa sua decisão. Mas você vai precisar apenas de uma resposta. Você vai precisar apenas aprender a ouvir a voz de Deus. Você pode ter 1001 opções, mas você só vai precisar de uma solução. A que vem da boca do Senhor para a sua vida. Para a sua vida. É a solução, é aprender a ouvir o Senhor, aprender a meditar nele. Mesmo com as variáveis em cima da mesa, mesmo estudando tudo a fundo, as situações, e às vezes até com decisões óbvias. Muitas vezes o Senhor vai deixar as decisões mais simples na sua mão. Ele te deu livre-arbítrio, ele te deu inteligência para você tomar as decisões. Mas muitas decisões, algumas das muito mais sérias, vai requerer de nós uma audição maior, uma percepção, uma perspicácia maior de ouvir e compreender a voz do Senhor, para a gente não tomar decisões erradas e, consequentemente, trazer consequências negativas para a nossa vida. Certamente, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a palavra final do Senhor, essa decisão que nós vamos tomar será uma decisão não boa, não das melhores possíveis. E eu creio que você e eu já lemos a Bíblia, já lemos a palavra do Senhor, já meditamos, e nós vemos que o nosso Deus não é um Deus nada óbvio. O nosso Deus não é um Deus nada previsível e não muito sistemático, mas ele é um Deus que age e reage pela reação de fé que os seus filhos, que os seus servos têm diante do impossível. O nosso Deus, ele age, ele diga ao fraco: eu sou forte. Ele escolhe as pessoas, as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele abre um mar para fazer o povo escravo passar. Ele faz um exército todo padecer, ele retrocede o sol. Ele faz o seu filho nascer numa manjedoura, num estábulo. Se você observar, o nosso Deus, ele não é um Deus óbvio. Ele não é um Deus assim tão sistemático. Mas ele é sim um Deus de princípios. Ele é sim um Deus de fundamentos, de atributos. Santidade, justiça, amor, são atributos morais do nosso Deus, são atributos que ele não muda. Mas de tempos em tempos ele age e ele reage de maneiras diversas para gerações diversas. E ele traz decisões e atitudes diversas para momentos diversos nas nossas vidas. Você deve, querido, assim como nós devemos exercitar isso. É sempre pensar fora da caixinha. Sim, mas nunca fora da Bíblia. Nunca fora da palavra. Nenhuma palavra, nada pode ser maior ou ir contra os princípios e atributos que estão na palavra do Senhor. Nenhuma decisão nossa deve ir contra os princípios do Senhor. Nós precisamos estar ouvindo, atentos a isso. Caso contrário, nós corremos o risco de errar e os nossos erros trazerem consequências gravíssimas. Conheço muitas pessoas que por uma decisão errada 30, 40 anos atrás, hoje sofrem com enfermidades no corpo, sofrem com o abandono, sofrem com filhos nas drogas, tudo por falta de ouvir, de obedecer os mandamentos, os princípios. Nós vivemos pela graça, pelo amor de Deus, sim. As leis, e eu vou dizer as leis de amor de Deus, as leis do amor, os princípios de amor do Senhor, vêm não é para nos prender, é para nos proteger.
Quando seu pai, quando sua mãe te dá uma direção, não é para te prender, é para te proteger. É para livrar você de consequências ruins. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas de que aparentemente estava tudo certo, fazendo o que era certo, tomando a decisão mais óbvia, mas não era a decisão certa. E por conta disso teve consequências horríveis. E eu quero trazer para você um desses exemplos. O primeiro rei de Israel, Saul, por ouvir e ceder às pressões das circunstâncias de um determinado momento, por não confiar no Senhor, por não esperar no Senhor, perdeu o trono, perdeu a bênção. Eu quero compartilhar com você essa palavra, esses versículos da palavra do Senhor, e eu vou ler com você e meditar com você para a gente crescer junto. Está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, ó: Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra. Imagina isso. 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Olha só essa comparação. Ou seja, daí já dá um medo, já dá um frio na espinha, né? Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, estava difícil, estavam sendo pressionados, eles esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Fugiram. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul, o rei Saul, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Nós temos aí soldados com medo, soldados pressionados, uma situação difícil. Preste atenção. Versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou. Samuel era o profeta, né? Era o sacerdote, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? O que você fez? Saul respondeu: olha só, Saul colocou as variáveis em cima da mesa e tomou a decisão mais óbvia, mais assertiva na concepção dele. Saul respondeu, versículo 11: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, olha só o tanto de variáveis que ele botou, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E aí disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, já o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Isso é uma história muito real de alguém que parecia estar fazendo certo, mas que na verdade não estava. E queridos, quando nós esquecemos quem está ao nosso lado, quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, quando nós olhamos para os nossos próprios recursos, nós tendemos a ficar com medo. Muitas vezes, diante de várias situações, conflitos e crises, nós nos vemos atemorizados, assustados e acabamos esquecendo
quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Quando nós enfrentamos aí uma oposição ou temos uma decisão urgente a tomar, em vez de pararmos, nos equilibrarmos e ouvirmos a voz do Senhor, nós acabamos nos precipitando, colocando a carroça na frente dos bois, tomando a decisão aparentemente até mais óbvia, até mais assertiva, mas que vai de encontro àquilo que o Senhor tem para nós. Os israelitas estavam aí em pânico, se esconderam quando viram um poderoso exército filisteu cercando eles. Esqueceram que Deus estava ao seu lado e que Deus é invencível. Nós muitas vezes esquecemos que o nosso Deus está ao nosso lado, que Ele é invencível, que Ele luta as nossas batalhas, as nossas guerras. Você viu como eu orei no início do culto, como nós adoramos ao Senhor? Eu só quero que Ele vá na frente, não sou eu que vou na frente, é Ele que vai na frente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Primeiro é amar o Senhor, todas as coisas vão cooperar. Mesmo que parecem estar dando errado, mesmo as circunstâncias que parecem que estão te pressionando, elas servem para gerar maturidade e crescimento na sua vida. Se você perdeu porque o Senhor quis que você perdesse para você alcançar algo lá na frente. Se você ganhou é porque você realmente precisava ganhar essa ou aquela circunstância. Queridos, são todas as coisas que cooperam. Não é só aquilo que nós queremos, mas é aquilo que precisamos, que está diante do Senhor. E Saul, em vez de esperar o sacerdote Samuel, que tinha de fato autoridade e legalidade para apresentar os holocaustos de comunhão, o sacrifício de comunhão, Saul mesmo ofereceu esse sacrifício naquela época. E isso ia contra a vontade, contra as leis do Senhor, as instruções do Senhor, sobre a pressão dos filisteus que se aproximavam, diante do medo dos seus soldados, diante de uma possível falha, diante de uma possível derrota grandiosa. Ele tomou a decisão errada, ele desobedeceu a Deus, estava fazendo algo aparentemente bom antes de uma batalha crucial, mas na verdade ele agiu errado. Ele não esperou, ele quebrou os princípios. Ele quebrou e acabou sendo quebrado. A questão, querido, muitas vezes não é fazer o que é óbvio. Não é achar o que se deve fazer. Porque aquilo que é certo, feito de maneira errada ou desobediente, traz maldições sobre nós, acarreta consequências negativas sobre a nossa vida. Nem sempre aquilo que parece certo realmente é o certo. Eu te disse, você pode até olhar para o quintal do vizinho e achar que a grama dele é mais verde do que a sua, mas você não sabe, você não conhece a fundo as medidas, os procedimentos, os métodos que aquela pessoa A, B ou C levou ou fez para chegar até aquela meta e aquele objetivo. Se foram de acordo com a vontade do Senhor, foi passando por cima de alguém, humilhando alguém, ou se foi burlando, mentindo, extorquindo, oprimindo as pessoas, você não sabe. Por isso você não deve nunca invejar, você não deve nunca olhar para a grama do vizinho e dizer, como eu queria ter aquela vida. Não, queira ter a vida que o Senhor tem para você, porque ela é a melhor. A vontade do Senhor para você é boa, agradável e perfeita, e Ele já tem algo para você pronto, preparado. A melhor vida que você poderia ter, o Senhor já tem preparada. Já está diante de você, você precisa aprender a ouvir para tomar as decisões corretas e seguir no caminho correto. E aí eu te pergunto, que tipo de decisões erradas você já tomou, baseado aí nas pressões da vida, em busca de uma pseudo-felicidade que só tem na novela? Que tipo de princípios, que tipo de consequências dolorosas você hoje amarga na sua vida porque você tomou uma decisão errada? Eu quero te ensinar, pelo menos te orientar e me orientar também a como a gente tomar as decisões mais certas, mais assertivas. Eu quero trazer isso para você. E aí, falando de decisões assertivas, falando de como Saul aqui errou, de como
ele tomou uma decisão aparentemente óbvia, mas era errada. Muitos de nós já fizemos isso. Eu me remeto lá ao início. Eu quero voltar com você lá em Adão e Eva. O problema de Adão e Eva não era a falta de uma inteligência descomunal. Não era. O problema dele nunca foi isso. Imagine a primeira criação, a matriz do homem, Adão e Eva. Muitos teólogos e muitos concordam que Adão e Eva eram criaturas assim extraordinárias, tanto fisicamente como de inteligência. Eles eram super inteligentes. Caso contrário, o Senhor não teria dito: olha, coloque nome aí aos bichos, a fauna, a flora, cuida do jardim, o jardim é teu. Era uma inteligência extraordinária. Eles eram muito inteligentes. Era a matriz. Imagine um casal, alguém que todo dia, na viração do dia às 18 horas, ia e conversava com o próprio Deus. O próprio Deus em pessoa. Se você e eu vermos pelo menos de longe a face do Senhor, nós morremos. Moisés disse: olha, o Senhor disse: eu vou passar por trás, eu vou passar aqui atrás de você com a minha glória, porque senão você morre. Adão e Eva não. Adão e Eva tinham uma intimidade real, física com o Senhor. Eles eram inteligentes demais. O problema de Adão e Eva não era a falta de inteligência, eles eram super inteligentes. Eles eram a imagem e semelhança de Deus, eles sabiam as consequências dos seus atos. Adão e Eva sabiam que a decisão que eles poderiam tomar levaria eles para um caminho de vida ou de morte. Foi que o Senhor disse para eles: olha, coma de tudo que tem aqui, só não coma dessa. Só não coma dessa. Não coma dessa. Não coma desse fruto, não coma dessa árvore, porque certamente morrerás. Para mim, quando Deus quis dizer morrerás, era literalmente morrerás. Adão e Eva não eram burros, eles eram inteligentes, eles não eram tolos. Eles sabiam que o que Deus estava dizendo era: olha, eu fiz tudo isso aqui para te proteger, mas não vai para cá. Obedece. Obedece. Porque senão certamente você vai morrer. Eles sabiam as consequências. Deus havia alertado eles. O problema de Adão e Eva era não saber. Olha só o detalhe. Não era não saber. Eles sabiam as consequências, mas era não saber como era sentir na pele as consequências dos seus erros. O problema era que eles não sabiam, eles não tinham consciência, eles não sentiam na pele essas consequências. Se nós tivéssemos como sentir as consequências das nossas decisões, as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, das decisões erradas antes de cometê-las, antes de agir por impulso, por pressão, por medo, ou até mesmo com aquela conversa bonita de satisfação, de prazer, em busca da minha felicidade a qualquer preço e a qualquer custo. Se nós tivéssemos noção e sentíssemos na pele as consequências disso lá na frente, antes de tomar as decisões, muitas decisões erradas, muitas coisas que nós fizemos, muitas dores que até hoje nós carregamos, algumas delas irreversíveis, nós poderíamos ter evitado. Imagine você, hoje homem, trabalha duro, né? A Bíblia diz: agora você vai trabalhar para comer do suor do seu rosto. Imagina você, mulher, que não era para sentir dores de parto ao gerar uma criança, e hoje você sente. As consequências do pecado de Adão e Eva foram passadas de geração em geração. O Senhor é um Deus geracional, é um Deus de descendência. E talvez aquilo que venha ruim lá do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, você deve quebrar pelo poder do nome de Jesus. Aprender a tomar as decisões certas. Aprenda tudo, retenha o que é bom, jogue fora o que não é. Nós somos seres humanos, nós erramos, pega o que é bom, retenha o que é bom. Para você aprender a tomar as decisões certas, nós evitaríamos muitas situações dolorosas nas nossas vidas. E diante disso tudo, diante de uma decisão difícil, diante de crise, diante de conflitos, quando as coisas aparentemente aí estão fora de controle,
Aí vem aquilo que eu quero deixar para você e para mim como ensinamento. Qual é a primeira atitude? O que é que eu preciso fazer para aprender a tomar decisões certas à maneira de Deus? Porque a sua maneira você tem várias. A seu bel prazer você pode escolher várias. E algumas até óbvias, mas talvez não da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Pensamentos de paz e não de mal. Fazer você prosperar e de não morrer. Fazer você ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo. São os planos de Deus para nós. É comer o melhor dessa terra. Mas às vezes nós não fazemos o que é direito. E por não fazer o que é direito, acabamos sofrendo essas consequências. Primeira coisa que você precisa fazer, você e eu, nós precisamos aprender a ouvir, escutar e praticar a resposta de Deus para a nossa vida. E essa resposta vem muitas vezes através da palavra do Senhor. Vem através de situações de portas abertas ou fechadas. Você diz assim: Senhor, se não for da tua vontade, fecha essa porta. Aí o Senhor fecha a porta, mas você continua insistindo para entrar. Ele já fechou. Você orou como? Senhor, fecha a porta, se não for da tua vontade. Ele fecha e você continua tentando entrar. Ele diz: Senhor, se for da tua vontade, abre a porta. Ele abre e não quero entrar mais, eu estou com medo. A porta que você não deveria entrar, você arrebenta, entra e toma a decisão errada. A porta que você deveria entrar, que ele abriu para você, você não entra e perde a bênção. Uma das maneiras de ouvir a voz do Senhor: peça respostas, peça direção, peça aí sinais, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Vem muitas vezes a resposta do Senhor através de pastores, de profetas, de homens e mulheres de Deus, que tem referência e respaldo na área que você está precisando de ajuda. Eu sinto muito, com todo respeito a todas as pessoas que merecem de Jesus, de libertação, de cura, mas eu não vou pedir para um viciado em cachaça conselhos de como me libertar da bebida. Eu não vou pedir conselhos a alguém viciado em crack como me libertar do crack. Não. Você precisa ouvir o conselho, a direção, ou até mesmo a voz do Senhor através dessas pessoas de respaldo, de responsabilidade, que tenham autoridade para ministrar na sua vida. Como você vai ouvir o conselho de alguém que quebrou princípios e nem se arrependeu, quebrou princípio, ficou por isso mesmo e está levando a vida? Cuidado com quem você vai desabafar, cuidado com quem você vai pedir conselhos ou orientações. Busca nas pessoas corretas, nas pessoas certas. Aprenda a ouvir e escutar com pessoas que tenham respaldo através da palavra do Senhor. Ouça a voz de Deus através dos detalhes. Esteja atento aos sinais do Senhor para a sua vida. Se concentre nele. Às vezes Deus fala através de uma brisa suave. Mas outras vezes Ele fala através de tempestades, de situações conflituosas. E Ele te mostra: olha, não é aqui que eu te quero. Ou então, é aqui que eu quero você. Eu coloquei você aqui e só quem te tira sou eu. Eu quero isso para a sua vida e não que o fulano A, B ou C ou D quer. Porque o meu conselho, a minha vontade é muito maior do que a do homem. A palavra do Senhor diz: antes nós precisamos obedecer a Deus do que ao homem. É obedecer a Deus em primeiro lugar, aos seus princípios, mandamentos. Ouvir é a primeira coisa. E qual é a segunda coisa, pastor, que o Senhor nos deixa de conselho, de orientação? Nunca tome decisões que feram algum princípio da palavra de Deus. Eu aprendi isso desde muito cedo. Quando nós quebramos princípios, eles nos quebram. Quando nós ferimos princípios, eles nos ferem também do mesmo jeito. Os princípios de Deus, os princípios do nosso Pai, eles foram criados e deixados pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, para nos livrar de consequências ruins na nossa vida. Talvez você olhe adiante, você está seguindo por um caminho escuro que o Senhor não queria que você trilhasse.
Mas aí você olha para aquele caminho, fica curioso de saber o que é que tem ali, mesmo contra a voz do Senhor. Você vê uma luz no fim do túnel. É a luz que eu queria, é lá que eu vou. Mesmo que o Senhor não tenha dito. Mesmo que os princípios sejam quebrados. Você vai. Quando você está pertinho de chegar, você descobre que aquela luz no fim do túnel, na verdade, não é uma luz, não é uma saída. É um trem que talvez esteja vindo para te esmagar, para destruir seus sonhos. O plano do diabo, queridos, é roubar, matar e destruir. Mas antes de te matar, ele vai tentar te destruir, te roubar, te desanimar, te enfraquecer. Porque vale muito mais a pena para o inimigo só te enfraquecer, só te desanimar, só te frustrar, para você fazer o quê? Desanimar e frustrar todo mundo que está ao teu redor. É muito melhor você quebrar princípios e ensinar os outros a quebrarem princípios. É todo mundo ir na modinha. E quem rema contra acaba sendo taxado. Mas esse vai prosperar. Esse vai crescer. Por isso nós precisamos estar atentos. Nem sempre a luz do fim do túnel é uma saída. Pode ser um trem para te esmagar. Não é porque você está no deserto há muito tempo em alguma área da sua vida. Não é porque você está numa situação, num conflito difícil há muito tempo. Você está com sede nesse deserto. De repente você vê de longe um lago. E o Senhor diz, não, eu quero você continuando por aqui. Eu quero você por aqui. Mas você diz, não, eu estou com sede, eu estou vendo aquele lago, aquela água, eu quero ir para lá. E você acaba indo. E quando você chega perto, você descobre que era apenas uma miragem. Era apenas uma ilusão. Os caminhos que não são do Senhor para a sua vida, eles são apenas ilusão. É apenas ilusório. Para quê? Para te cansar mais ainda no deserto. Para fazer você ter que voltar todo o caminho de novo para trilhar o caminho certo, para tomar a decisão certa. Nós precisamos estar atentos a isso. Isso pode levar você a sofrer muito mais. O que o inimigo quer é isso. Tirar você do caminho do propósito que o Senhor criou para você desde o ventre da sua mãe. Desde o seu nascimento. É isso que ele quer. E se ele conseguir, ele além de te atrasar, de te cansar, acaba levando você a cansar, atrasar, desanimar e frustrar as pessoas ao seu redor. Presta atenção. Que eu preste atenção. Faça de tudo, querido, para não quebrar princípios. Porque senão eles podem nos quebrar. Eles, na verdade, nos quebram. Se arrependa. Quebrou o princípio? Volta. Pede perdão. O que é que a Bíblia diz? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessar e deixar. E aí você trilha pelo caminho das decisões corretas. Não volte a repetir o mesmo erro. As pessoas dizem, tem um ditado que diz assim, ó. Errar uma vez é humano, mas errar repetidas vezes naquela mesma situação é o quê? Eu vou usar a mesma palavra que Samuel usou para Saul. Tolo, você foi tolo, tolice. Você já sabe que seguindo por esse caminho vai se quebrar, vai ser quebrado ou quebrada, mas continua seguindo. Onde é que nós achamos que vamos chegar desse jeito? Quebrando princípios, tomando decisões fora da direção de Deus. Precisamos estar atentos. Princípios quebrados, eles são armadilhas. Sabe para quem? Para o desesperado, aquele que está desesperado, ansioso, que não aprendeu a tomar o fardo do Senhor, que é leve. Para aquele que é negligente mesmo, mau caráter, se afundar mais ainda. O que é que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça ainda mais injustiça. E quem está sujo, suje-se ainda mais. É aquela história. Tem aquele porco, aquele barrãozão grande. Ele está lá na lama. Ele está fedendo. Ele está sujo. Mas ele está realizando o seu prazer. Está se alimentando ali. Ele está achando uma maravilha. Para ele está uma maravilha. Mas para quem está de fora, ele está sujo e fedendo. E ele não percebe que está sujo e fedendo. Mas quem está de fora vê. E eu te digo, quem é que quer andar do lado de porco? É duro ouvir isso, mas é a verdade. E o nosso propósito aqui é que se você, porventura, esteja quebrando princípios, mandamentos do Senhor, que você volte atrás, se arrependa,
confesse, deixe e alcance misericórdia. Sabe por quê? Porque baseado na palavra do Senhor, em Salmo 42:7, a palavra do Senhor diz assim, ó: um abismo chama outro abismo. Uma decisão errada chama outra decisão errada, que chama outra decisão errada, que traz consequências às vezes irreversíveis. Consequências dolorosas. Qual é o salário do pecado? A palavra do Senhor fala: é a morte. Mas o nosso Deus tem vida e vida com abundância. O Senhor quer nos fazer estar por cima e não por baixo, sermos cabeça e não cauda, comermos o melhor dessa terra. Gente, nós só precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e não quebrar os seus princípios, porque senão Ele nos quebra. Eu desafio você e me desafio a achar alguém que quebrou princípios, que quebrou os princípios que nos protegem da palavra do Senhor, que estejam bem hoje. Se afastaram do Senhor, esfriaram na fé, ou seguiram por caminhos tortuosos. Não tem ninguém, não tem nenhum. Você não vai achar. Nosso Deus, queridos, Ele é bondoso. Nosso Deus, Ele é cheio de amor, de graça. Mas também Ele é justo, Ele é correto. Ele é correto. E a Bíblia diz que Ele corrige o filho que ama. Quantas vezes o Senhor tenta nos corrigir, nos trazer de volta para o seu caminho, para que a gente não ande em atalhos, para que a gente não crie retalhos na nossa vida. Ele nos ama, Ele é bondoso, Ele é justo. E Ele nos dá sempre uma chance de não errar mais. Ele te perdoa, mas as consequências ficam. O que é que a palavra do Senhor diz em Provérbios 28:13? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O que eu falei para você. Verso 14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O Senhor alerta você hoje para as decisões certas ou erradas que você vai tomar de hoje por diante. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Palavra de Deus para você, revelação, verdade para a sua vida. A melhor e a única decisão está na boca de Deus, na direção de Deus, e não na quebra de princípios. E não naquela história de buscar a felicidade baseado na novela. Só acontece em novela, meu filho, minha filha. Só acontece em novela. Quebrar princípio e ser feliz só dá certo na novela. Te desafio. É o que minha sogra diz, né? Ela me ensina, me dá muitas frases legais. É a mentira, a fornicação, o adultério, outros tipos de situações, eles vão gerar uma base podre nos relacionamentos, nas suas decisões. E quem vive baseado assim, quebrando princípios, quebrando aquilo que o Senhor fez para proteger, querido, tem que preparar os lenços, porque vai enxugar muitas lágrimas. O que minha sogra me disse, eu realmente concordo com ela. É bíblico. Não vá no seu achismo. Vá nos passos de Jesus. Como aquele livro, né? Em meus passos, o que Jesus faria? Alguma coisa assim. No seu lugar, na sua situação, na decisão que você tem que tomar, o que Jesus faria? O que Ele deixou na palavra para que a gente tomasse como referência? Ouça a doce voz do Espírito Santo. Não quebre princípios em suas decisões. Deixe o seu Pai conduzir você. Mesmo que o caminho pareça mais longo, pareça mais difícil, mas é o caminho mais certo para proteger você, guardar você, te levar para prosperar, para comer o melhor dessa terra. É o mais seguro. O papel de um pai, de qualquer pai, é proteger o filho do mau caminho, das decisões erradas. Que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para você hoje, nesse nosso culto. E nós vamos orar agora.
Eu não sei onde você está, quais são as circunstâncias e situações da sua vida, mas nós vamos orar agora para encerrarmos esse culto ao Senhor. E eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor, diante do Pai, para que você tome as decisões certas e corretas a partir de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada vida, cada coração. Eu te apresento, Senhor amado, cada pessoa que nesse momento está orando conosco. Traz a direção correta. Faz, Senhor, com que ouçam a tua voz, com que ouçam a tua direção, que não quebrem princípios. As tuas decisões, as tuas escolhas, a tua vontade são as melhores para nós. Por isso, nos guia, Pai. Nos direciona. Abençoa cada vida, Senhor, que tem nos ouvido, que tem recebido essa palavra, essa mensagem. Libera vida e vida com abundância. Conserta, Senhor, aquilo que foi quebrado, que foi errado. E ajuda, Senhor, com que possamos tomar as decisões assertivas diante desse mundo tão errado, desse mundo que ensina a quebrar princípios. Na verdade, a nossa felicidade, Senhor, só é plena em Ti, baseada na Tua palavra. Nós Te adoramos, Te glorificamos, Pai, nessa noite, nesse culto. Te adoramos em nome de Jesus. Amém, meu amado, minha amada, que Deus te abençoe, que Deus encha você, fortaleça você, compartilhe essa palavra, libere essa palavra para outras vidas, e nós estamos muito felizes que você cultuou ao Senhor junto conosco hoje, tá bom? Grande beijo, quarta-feira tem devocional e continua com a gente vai crescer junto, vai aprender junto, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, tá bom? Grande beijo, coloca sua mão no teu coração, vamos nos despedir com a bênção pastoral. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com a sua vida hoje e sempre. E você crê e recebe aí na sua casa, diz amém. Beijo no seu coração. Amo você. Qualquer coisa estamos à disposição para te ajudar, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.